Você com certeza conhece pelo menos uma mulher que já fez aborto. Uma em cada 5 brasileiras já interrompeu a gravidez. Apesar de ser ilegal, salvo em casos de estupro e anencefalia ou risco de morte para a mãe, essa proibição só se concretiza realmente para as mulheres que não têm recursos para um aborto seguro. Para quem não tem, o ato clandestino e muitas vezes solitário resulta em uma condenação imediata. A cada 2 dias, uma brasileira pobre morre por praticar um aborto inseguro. É sobre aborto que a gente conversa no programa de hoje. Os nossos convidados são Nathalie de Mello, telefonista internacional, que vai dividir sua história aqui com a gente, a Renata Correia, idealizadora e roteirista do documentário Clandestinas, e Marcelo Burlá, presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no programa de hoje. Burlá, eu citei ali no início da abertura sobre a questão dos casos em que o aborto é permitido ou não é ilegal. Como é que funciona isso na prática e normativamente hoje? É isso mesmo? Não, o aborto é sempre legal. Mas nos casos de estupro, risco de vida materna ou anencefalia, ele não é penalizado. Então, não existe o aborto legalizado, o que é um dilema. Quem está na assistência sempre fica numa dúvida danada. Eu, muito cedo, entrei em contato com o tema residente, recém-formado, jovem, paciente transplantada renal. Engravidou, ela vai perder aquele rim, ela morre. Internou no plantão, eu residente, tinha que fazer um aborto, entre aspas, legalizado, e nenhum médico da equipe aceitou fazer. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, depois de uma semana ali internada, eu, residente, tremendo com medo, realizei o abortamento nela, porque eu sabia que ela poderia morrer. Com medo até de estar cometendo um ato ilícito? Com medo, com grupos agressivos, talvez, tentando denunciar, com o dedo sendo apontado, mas eu salvei a vida dela. E eu penso que para um médico, para um enfermeiro, para um profissional da saúde, o mais importante é a vida dessa mulher. Tinha outros filhos, tinha família, e é um dilema, porque aquelas mãos não foram treinadas para isso. Mas existe um bem maior que a vida da mulher. Renata, você fez um documentário, né? Produziu um documentário belíssimo, inclusive, Clandestinas, e que traz depoimentos muito ricos e muito vivos. Assim, como é que você conseguiu trazer mulheres falando de um tema tabu de uma forma tão franca, tão emocionante? O Clandestinas, a gente teve uma estratégia para conseguir que essas mulheres falassem sem nenhuma reserva e se identificando. A gente misturou os depoimentos reais de mulheres que realmente abortaram com depoimentos reais também, mas interpretados por atrizes. Então, no filme, a gente não acredita quem é quem. A gente misturou quem é atriz e quem é a mulher que realmente passou pela experiência de abortamento. Lógico que essa é uma estratégia exatamente pelo aborto ser ilegal no Brasil. Se essas mulheres dissessem quem elas são antes do crime de aborto prescrever, elas poderiam estar com risco de serem presas ou serem abordadas de forma inadequada. E falar sobre essa experiência é muito importante, né, gente? Porque fica um assunto assim que não se fala a respeito e parece que não existe. E aí eu acho muito corajoso da sua parte, Nathalie, assim, dividir essa experiência, que já aconteceu há bastante tempo, mas eu queria saber o que te encoraja. Não sei. Primeira vez que falo sobre o assunto com qualquer pessoa. Se passaram 14 anos, eu fiz uma conta rápida enquanto a Renata, falava e não sei o que me encorajou. Acho que algumas coisas que eu tenho aprendido nos grupos que participo, principalmente em rede social. O Brasil precisa de uma mudança, não só relacionada a esse assunto, a várias. E eu acho que uma mudança cultural, enquanto o Marcelo falava também, eu imaginei uma outra coisa totalmente diferente, um momento que você perguntou para ele, isso te marcou? Marcou. Eu ouvi o médico que me atendeu dizendo exatamente assim, quando você acordar pronto, você já está pronta para outro. É uma total falta de Que sensibilidade, absurdo. uma total falta de Ou sensibilidade. seja, ele, na verdade, você praticou de que forma? Numa clínica de alto luxo, na rua Dona Mariana, em Botafogo. Então, na verdade, é um médico que só atende esse tipo de caso. Recentemente, todos eles foram presos mais uma vez, porque a cada ano
a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com a Polícia Federal, com mais um monte de órgãos envolvidos nessa questão, fecham, lacram e levam presos os que estão participando. E, assim, na reportagem eu vi o lugar e vi que lá foi onde eu estive, entendeu? É uma indústria riquíssima. Tem uma estrutura montada. A indústria do aborto. Um hospital, digamos assim, tá? Você primeiro passa por uma consulta ginecológica para ele te avaliar se realmente as semanas que foram informadas correspondem, até porque o valor disso é em cima do tempo de gestação. E depois disso você aguarda e você realmente é conduzida para um centro cirúrgico, para toda uma estrutura hospitalar. Agora, Renata, ouvindo isso da Nathalie, algum dos depoimentos que você viu no seu documentário te impressionou, te emocionou mais? Todos foram muito emocionantes para mim. O que me marcou fazendo o documentário foi perceber que existem 2 tipos de aborto ilegal no Brasil. Existem os abortos ilegais, que são feitos por mulheres de classe média, em clínicas de luxo, com todas as condições de segurança, com um médico que vai te orientar, assim, pelos depoimentos que eu recebi. Essas clínicas, assim, os médicos orientam com medicação que vai tomar depois. Tem o pós-cirúrgico. Você vem embora com um cartão de visita, com os telefones, inclusive celulares do profissional. Não é um controle de vigilância sanitária, não há você nada. Não sabe se as medicações estão dentro do prazo. Essa segurança também não é tão segura. Porque se alguma coisa der errado, não tem para onde ir. Né? Só que uma mulher que tem... Pela pesquisa do documentário, paga entre 3 e 5 mil reais por um aborto no Brasil hoje, ela vai ter uma estrutura médica e clínica que, apesar de estar numa estrutura de legalidade, é mais protegida. Perfeito. O outro tipo de aborto é da mulher pobre que não tem dinheiro para fazer esse aborto. Então, ou ela vai tentar métodos caseiros completamente inseguros, ou ela vai procurar alguma pessoa que faça isso para ela e que, teoricamente, tem algum conhecimento na área, mas que não tem. Então, assim, a gente teve caso, desde menina adolescente que se joga na frente do carro para abortar, então ela coloca a vida dela em risco, desde casos de mulheres que vão até clínicas clandestinas que cobram muito barato, tipo R$200, e que vão ser atendidas com instrumentos rudimentares, sem estar esterilizado, e que, inevitavelmente, esses abortamentos vão parar ou na rede particular ou na rede pública de saúde para essas mulheres serem atendidas por causa de complicações de aborto. Então, assim, tipo, essas mulheres, elas têm me relatado ter sido muito maltratadas, entendeu? Isso é uma questão interessante que eu queria tocar, Marcelo. O Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina preconizam, orientam que essa mulher seja atendida sem pré-julgamento, mas seja atendida primeiramente. Como é que isso não funciona na prática? Isso deveria ser o básico de qualquer atendimento. Que o acolhimento normalmente é feito por um profissional de enfermagem, que a gente acredita que alguém que tem nível superior, que está lá para acolher e amparar essas pessoas. E o procedimento médico, se necessário, é feito por um médico que a gente também acredita que está lá para acolher e ajudar essas mulheres. Não me choca o relato de um médico ou de um enfermeiro não ser acolhedor, não ser solidário, não entender a dor. Alguém é a favor do aborto? Ninguém. Então, Ninguém eu queria chamar... Mas o direito dessas mulheres fazer, as mulheres estão morrendo. Direito à vida, né? Direito que é um direito à vida. natural. Agora, então, antes da gente finalizar esse primeiro bloco, eu queria trazer uma sequência do documentário que traz muito forte essa questão do julgamento. Vamos assistir. Para mim, parecia que as coisas iam se resolver magicamente. Com certeza eu não queria ter filho, mas ao mesmo tempo eu não queria ter um aborto. Sempre tem alguém que conhece alguém que já abortou. Essa coisa do aborto ser ilegal é uma ilusão, assim. Todo mundo sabe onde se faz um aborto, todo mundo sabe onde se compra um Citotec, só que é difícil, é perigoso, é ilegal, né? Mas no fim das contas eu me dei muito bem e eu acabei nessa clínica de um médico bacana que faz isso por convicção. Claro que ele cobra, ele não faz por convicção de graça, mas ele faz porque ele acredita nisso. E eu lembrei de uma prima minha mais velha, que era mais próxima quando eu era criança, e ela conhecia uma pessoa que vendia Citotec, e aí, sendo que era R$200 uma pílula, e eu precisava tomar 4 para fazer efeito.
E aí ela viu meu desespero e falou que podia me emprestar e quando eu conseguisse eu pagava ela. Eu não pude contar com a minha mãe, ela não ia me apoiar nem um pouco. Eu não tinha um relacionamento muito bom com ela. Então eu fui para uma clínica, eu paguei R$700 para ir numa clínica de aborto. Eu morava numa casa com 2 cômodos e dormia com os meus pais. Esperei todo mundo dormir. E aí eu fui pro banheiro, todo o tempo me passava Carol na cabeça. Quando eu cheguei lá, eu fui recebida por um médico vestido de açougueiro, com um avental branco todo ensanguentado e com instrumentos claramente artesanais, rudimentares. Ele aplicou uma injeção local, que eu não me lembro se funcionou ou não, mas eu senti dores absurdas. E aí eu comecei a ter uma crise de vômito, enquanto o médico me torturava, dizendo que se eu não tivesse procurado ele, eu não estaria vivendo aquilo. Ouvindo esses depoimentos, a primeira coisa que me vem à cabeça e eu queria trazer para vocês é por que se tornaria uma prática comum contraceptiva o aborto, né? Porque me parece que é uma vivência que ninguém quer ter, né? Isso é claro, isso acho que fica notório que ninguém aborta feliz. Ninguém vai lá, que bom, vou fazer um aborto hoje. Isso não existe. Nós que estamos atendendo essas mulheres, nós vemos nos relatos o sofrimento delas, a lembrança como foi sofrida. Elas são penalizadas independente de qualquer lei. Eu acho importante ressaltar também que o sofrimento e a percepção do sofrimento são muito agravadas pela ilegalidade, porque essas mulheres não podem falar sobre isso livremente. Elas não podem contar com seus familiares, elas não podem contar com suas amigas, elas muitas vezes escondem do seu histórico médico, o que é bem problemático. Então, assim, o silêncio que esmaga essas mulheres faz o sofrimento parecer muito maior, porque você não tem uma mão para te apoiar, você não tem ninguém para dizer para você que vai ficar tudo bem e que, ok, você ter tomado essa decisão, que pode ser uma decisão super acertada para aquele momento da sua vida. Então, fica com uma culpa e com um silêncio que pioram ainda mais a sensação de sofrimento para além do ato de abortar. Nathalie, desculpa, queria ouvir a tua experiência pessoal ouvindo isso tudo. Uma coisa, eu fui acompanhada dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, e do pai da pessoa que era meu namorado na época, meu noivo. Ficou um jogo de empurra, porque eu não queria ter um filho com 17 anos de jeito nenhum, sob nenhuma hipótese. O meu namorado não queria que fizesse um aborto sob nenhuma hipótese, mas ficou inerte numa situação de meus pais e os pais dele dizendo que tinha que ser dessa forma. E eu acredito também que realmente tinha que ser dessa forma. Foi o que a Renata colocou muito bem colocado, que foi a decisão acertada para aquele momento da nossa vida. Só que assim, eu lidei com o silêncio durante 14 anos e não tinha lembranças vívidas de nada disso. Agora, lembrei da frase infeliz do profissional que me acompanhou, que foi: pronto, você está pronta para o próximo. Ele está querendo dizer que isso é... E eu acho que ele deveria ser o último a fazer isso, até porque, vamos combinar, eu estava participando de um crime, porque a legislação brasileira diz que eu sou uma criminosa porque eu estou ali, mas ele também está participando do crime e ele não está participando do crime porque ele foi salvar uma vida. Ele está participando do crime pelo valor disso, sabe por quê? Temos 14 anos de estrada passado, né? E eu posso te dizer que, na época, esse valor foi superior a R$2.000. Bota R$2.000 a 14 anos. É muita coisa. Gente, eu tenho que fazer um intervalo rapidinho. A gente está conversando sobre aborto. O intervalo é rapidinho, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre aborto. Comigo aqui no estúdio, o Marcelo Burlá, a Nathalie e a Renata. Gente, a gente fechou o bloco anterior até com uma certa dificuldade, porque o assunto realmente traz muita emoção, muitas coisas a serem ditas, né? Agora eu pergunto a vocês, o que precisa ser discutido dentro dessa questão e o que está sendo discutido, Marcelo? Acho que, independente de convicções pessoais, mulheres estão morrendo.
A legislação atual é incapaz de impedir que essas mulheres pratiquem o ato ilegal e continuem morrendo, principalmente as mulheres pobres, que não têm recursos. E nós não podemos ver passivamente essa situação se sustentar. Alguma mudança tem que ter. Renata, quando você produziu esse documentário, com certeza você suscitou uma discussão em cima disso? Trouxe retorno? No momento que o documentário foi lançado, a mídia estava falando muito sobre o tema. O que eu percebi na época nas redes sociais e na TV, enfim, em todos os meios de comunicação, é que existe um vale-tudo. Se você é contra o aborto, você vai criminalizar essa mulher, julgá-la moralmente, você vai criar um cenário onde essa mulher devia saber que existem métodos contraceptivos e é só culpa dela. Parece que o homem nessa equação não existe. E as pessoas que são a favor do aborto também, tendo uma postura muito forte, então fica um embate onde as pessoas não falam do real problema, que é um problema de saúde pública. Como o Dr. Marcelo falou, mulheres estão morrendo. Então, assim, a gente tem que, quando a gente fala em aborto, a gente não tem que falar de um aborto imaginário que acontece com a outra pessoa, acontece né? com outra pessoa. A gente tem que falar dos abortos que estão acontecendo nas nossas famílias, com as nossas amigas, com as pessoas que estão próximas da gente. Essas pessoas estão abortando e estão abortando ilegalmente e o fato de ser ilegal faz com que isso seja muito inseguro para as mulheres. E não é só uma insegurança material, que a sua saúde pode estar em risco. A segurança pela autonomia dessa mulher. A gente ouviu casos de mulheres que eram obrigadas a abortar pela família e pelos companheiros que não queriam. Se o aborto fosse legalizado, essa mulher teria mais forças para procurar recursos dentro do SUS, junto ao seu médico, para não fazer esse aborto também. E até as estatísticas talvez fossem outras, né? Sabe o que eu percebi? No último ano, inclusive, porque você mencionou justamente da mídia falando demais sobre o assunto. Pelo menos no meu círculo de convivência, quem está tomando partido, sou a favor, sou contra, e brigando, e deixando de ser amigo, e você tem que engolir a minha opinião, nunca vivenciou isso. Será que não mesmo? Não. Isso era uma pergunta que eu queria te fazer. Porque acho que eu tenho certeza que vivenciaram, porque eu sei mesmo, ficaram como eu fiquei. Eu não vou discutir isso com você, você viveu isso. Então não discute isso comigo, porque não... E aí eu vejo as pessoas, eu posso te assegurar que algumas pessoas que tomam partido mesmo, que vão, sabe, perto da loucura pela sua opinião, são pessoas que estão afirmando uma coisa em cima de uma filosofia ou de uma crença, mas que não sabem o que é aquele assunto. Nunca estiveram em nenhuma das 3 posições que estão aqui hoje, entendeu? Eu vejo as pessoas falando, como a Renata colocou, existe a camisinha, existe o DIU, existe isso, existe aquilo, existe você não fazer sexo, existe... Te dou 1 milhão de solução. É muito simples, eu te dou minha vida, você dá a solução, você me dá a sua e eu dou, porque é muito fácil a gente dar a solução na vida dos outros. E depois que a gente resolver cada um os problemas uma da outra, a gente destroca e vai seguir seu caminho. Agora, Marcelo, é verdade isso mesmo? Ou assim, quando acontece comigo, peraí, vamos abrir uma exceção, eu sei que não é certo e vamos lá? Porque não é tão incomum assim, né? É sempre na casa do vizinho, nunca é na nossa casa. Mas é difícil nós termos frieza quando a gente pega uma garota muito pobre, que não teve uma estrutura familiar para dar assistência, e vai com uma amiga com 17 anos, introduzindo uma curiosa, porque às vezes ela acha que é uma médica, botou branco e todo mundo virou médico. E bota um talo de mamona dentro do útero, perfura esse útero, ela vai para o hospital, perde o útero, não vai mais ter filhos. Isso é um quadro dramático. Às vezes uma garota de 15, 16, 17 anos. Renato falou uma coisa muito interessante. E as meninas que querem manter a gravidez e são obrigadas a abortar. Dentro de uma estrutura legalizada, isso não ia acontecer. A ótica tem que ser mais ampla, mas para isso é importante que se abra um debate franco, com todos os atores envolvidos, com médicos, enfermeiros, com quem é a favor e quem é contra. E esse debate não acontece. E até é interessante pensar que tanto a medicina quanto a justiça, elas se transformam por costumes, né? Ou seja, você precisa de um tratamento médico quando essa doença se torna evidente e ampla, né? Ou seja, muita gente. E a justiça é a mesma coisa, são fatos que vão acontecendo e você vai buscando legalizar ou não determinados, ou criminalizar determinados fatos. Ou seja, a discussão talvez esteja ainda numa vertente que foge da questão da saúde pública, né?
Porque o doutor Marcelo pode me corrigir, mas pelas pesquisas que eu fiz, onde o aborto é legalizado, não necessariamente. A gente tem uma experiência nos Estados Unidos e em Cuba, curiosamente parecidíssimas, onde nos estados dos Estados Unidos, onde é legalizado, e em Cuba, onde é legalizado, são clínicas mesmo, de aborto, onde você faz nesse modelo de clínica que tem aqui, clínica legal no Brasil, mas lá legalizado. Só que na maioria dos países onde o aborto é legalizado, é via química, medicamentosa, com Citotec, e que falam assim, não, mas vai encarecer muito, porque vão ter que ter clínicas de aborto. Não, no Uruguai, por exemplo, a mulher vai numa consulta, ela tem uma anamnese, se ela quer realmente abortar, ela toma os comprimidos com orientação médica e vai fazer o processo de abortamento na sua casa. E fica sendo supervisionada, né? Mesmo que em casa ela tem ela tá numa estrutura legalizada, né? E o Uruguai, a mortalidade nesses casos caiu muitíssimo. Caiu a 0. Exatamente. Nos últimos 10 anos não houve um caso de mortalidade por abortamento. E o número de abortos? Não aumentou por ter sido legalizado. Isso é interessante. Agora, falando em apoio, né, gente? Apoio da família, como a Nathalie trouxe, falta de apoio na família, a gente também separou mais um trechinho do documentário Clandestinas. Vamos ver qual é a diferença que isso faz, né? Depois a minha mãe conseguiu o telefone de uma clínica que era no nosso bairro, um super casão, uma clínica linda, com manobrista na porta, jardim, aquela coisa que você jamais imaginar que fosse uma clínica de aborto. Eu lembro que eu cheguei lá, quem me atendeu foi um médico que foi super gentil comigo, me explicou todo o processo, disse que eu não ia ter problema de ter filhos futuramente. Tinha uma enfermeira que chegou, pegou minha mão, pediu para eu contar de 100 a 0, assim, ao contrário, e ela me chamou de menina. Porque eu era uma menina mesmo, né? Eu lembro que eu voltei andando para casa e eu e minha mãe, a gente nunca mais falou sobre o assunto. Quando meu filho tinha 5 anos, eu me casei. Eu engravidei novamente, dessa vez o meu marido, também sem planejamento. Eu fui com o meu marido no endereço da clínica clandestina. Eu entrei sozinha e eu tive muito medo. Por muito tempo eu me senti julgada, criminalizada. Eu não ia ter um filho somente porque me disseram, você tem que ter um filho. Porque uma médica, ou 2 ou 3, me disseram, é sua obrigação como mulher carregar um filho. Não. Assim, minha obrigação como mulher, eu tenho a responsabilidade com o meu próprio corpo. Essa fala final é também bem apropriada, né? Agora, a gente está chegando no final do programa, pensando nesses depoimentos, pensando na vivência pessoal de cada um de vocês. Eu queria uma fala final, uma reflexão sobre todo esse debate. Marcelo? Eu vi no primeiro depoimento, nosso sistema não pode fazer com que um médico que trabalha na ilegalidade, um enfermeiro que trabalha na ilegalidade virem os heróis. Foi o momento que ela mostrou que ela foi acolhida. Não tem alguma coisa errada com esse sistema. Renata? O doutor Marcelo falou que em algum momento em que ninguém é a favor do aborto. Eu acho que a gente tem que dar uma desmistificada nisso. Eu sou a favor do aborto, eu acho que muitas pessoas são a favor do aborto, porque ser a favor do aborto e da legalização do aborto no Brasil é você ser a favor da autonomia das mulheres sobre seus próprios corpos, é você ser a favor da segurança dessas mulheres e é você ser a favor de também esses médicos não se tornarem os heróis. Se eles se tornarem os heróis, que eles se tornem dentro da legalidade, acolhendo essas mulheres, atendendo essas mulheres dentro de um Estado de direito. Eu acho que foi outra... A favor não é... ninguém fica feliz com o aborto. Não, ninguém fica feliz. Não é uma escolha, ninguém é a favor, né? É uma coisa boa, não é uma coisa boa. É um direito da mulher. Deveria ser, infelizmente ainda não é. Deveria ser. Ninguém pensa no aborto como um método contraceptivo. É Acho que é isso que eu exatamente quis dizer. isso, né? Com certeza. Nathalie, acho que ninguém é melhor para encerrar esse programa do que uma pessoa que teve essa coragem de trazer uma vivência tão tabu, né? Precisa ser mais discutido, mais conversado, menos criminalizado, marginalizado. Todas as partes envolvidas precisam amadurecer as suas participações nisso. É um assunto que nunca foi falado dentro da minha casa. Da hora que eu saí de lá e voltei, isso nunca mais foi falado. Mas por eu estar há 7 anos casada e há 7 anos tentando engravidar, apesar de todos os ginecologistas já terem dito que não existe um problema
Não existe um problema fisiológico, não existe um problema patológico, não há um problema que justifique eu não engravidar. A minha mãe até hoje acha que o fato de eu não conseguir engravidar é culpa dela. Quando eu acho que, apesar de eu ter ficado em silêncio a vida toda, eu lidei muito melhor com isso. Não, a culpa não é sua. Algumas pessoas simplesmente engravidam uma vez e não engravidam nunca mais. E isso não significa que daqui a 10 anos eu não vou engravidar. E, além disso, eu acho assim, justamente, foi feita uma coisa que ela não queria, mas que fez por uma questão social, né? Ela tem 17 anos, ela está terminando o 2º grau, ela é uma menina, ela não pode ter um filho porque ela não é casada, né? E para mim não foi, eu não enxerguei dessa forma. Eu enxerguei que para aquele momento da minha vida, apesar de eu estar com 17 anos e hoje com 31, eu continuo com a mesma opinião sobre isso. Foi a melhor escolha para aquele momento. Entendeu? Com certeza. Eu quero agradecer muitíssimo. Trocar essas experiências é fundamental para realmente trazer essa discussão. E a participação de vocês aqui no programa foi excelente nesse sentido da gente realmente esclarecer que há várias formas de entender essa questão. Muito obrigada pela participação de vocês com a gente. E te parabenizar pela pauta. É importante. Espaço, Tem que estar não sempre acontece. em pauta, com certeza. Independente da opinião, é um assunto que tem que estar em pauta, né? Muito obrigada a você também que acompanhou a nossa conversa pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Você quer participar do nosso programa? Então entra na nossa página no Facebook, curte lá, envia uma mensagem pra gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!